Alô, amigos assinantes exclusivos, Premier TV, está no ar a partir de agora o nosso programa Sala VIP, o espaço do jornalismo noturno, sempre com os nossos convidados que passam pela nossa sala de entrevistas para falar do seu cotidiano, do seu dia a dia, repassar informações e conhecimentos. Noite de quinta-feira, 29 de janeiro de 2009, e no programa de hoje eu vou contar com a presença de um ilustre biguaçuense, que me dá a honra de vir aqui no programa, já que nós estamos aqui para toda a grande Florianópolis pelo canal 28 da Via Max, 47 para Joinville, Balneário Camboriú e Brusque, 47 em Joinville, norte do estado de São Francisco do Sul. Luiz Newton, antropólogo, historiador por formação, antropólogo depois também na fase do doutorado. Uma honra em tê-lo aqui no programa, Luiz Newton. A honra é minha participar do nosso programa. Outro dia estive aqui com o professor Wilson Farias e tive o prazer de conhecê-lo. 9 anos no ar. 9 anos no ar, programa Sala VIP todos os dias. Merece os parabéns. Muito obrigado. Bom, eu estou 9 anos no ar, enquanto eu estou 9 anos no ar diariamente com o programa Sala VIP, o Luiz Newton saiu com 23 anos de Biguaçu e foi direto para a Ilha dos Açores. Para o Arquipélago dos Açores. Para o Arquipélago dos Açores, na Ilha de São Miguel. Sim, senhor. E lá permaneceu até 3 meses atrás. Sim, na verdade, há 3 meses atrás vim de Espanha. Aliás, passei 7 anos no Arquipélago dos Açores. Passou 7 anos. Na cidade de Ponta Delgada, onde eu cursei a graduação em História pela Universidade dos Açores. Fiz um mestrado em História Insular e Atlântica na Ilha de Terceira, no polo de Terra-Chã da Universidade dos Açores. E o último ano passei na cidade de Salamanca, na Universidade de Salamanca, onde estive fazendo o doutorado em Antropologia de Iberoamérica pela Universidade de Salamanca. Estou no segundo ano do curso, fazendo os trabalhos tutelados. A partir do mês de junho, mais ou menos junho, passo aos trabalhos de tese, de investigação de tese, que já tem um tema mais ou menos definido. Provavelmente o ano que vem já tenho esse título. Aliás, o tema definido seria Antropologia da Iberoamérica. O tema do doutorado é Antropologia de Iberoamérica. E nesse tema do doutorado a gente pode escolher qualquer tema que envolva esse tema maior. No caso, eu posso estudar cultura açoriana em Santa Catarina, tema muito estudado aqui pelos historiadores e antropólogos, que estará sempre enquadrado na antropologia de Iberoamérica. Claro. Aliás, você falou na abertura do programa que esteve aqui acompanhando a última entrevista dada aqui ao programa Sala VIP com muita honra. Quero registrar que sempre que vem aqui me dá muita alegria pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, professor Wilson Farias. E também você quando fala na faculdade, na Universidade de Salamanca, é o nosso atual vice-prefeito de São José, o professor Telmo Vieira, também tem muitos contatos e cursos feitos em Salamanca, na universidade. Sim, sim. Eu tenho uma relação acadêmica com o professor Telmo, inclusive conheci ele no Arquipélago dos Açores durante os seus trabalhos de investigação de campo e faço, inclusive, o mesmo doutorado que ele está terminando agora na Universidade de Salamanca. Inclusive, ele tem bastante contatos, realmente, como disse, não só na Universidade de Salamanca, mas nas universidades de Iberoamérica, que participa dos congressos organizados tanto no Brasil quanto na Espanha. Agora, em abril, haverá um congresso, ele foi convidado também, até onde eu sei, ele foi convidado também pela própria universidade. Uhum. Espero que dê a honra de participar desse congresso também com a gente. Claro, com certeza. Hoje ele é um homem, além do conhecimento invejável, né? E tem o poder político, hoje é importante. Muito bem, Luiz Newton. Luiz Newton, o homem que nasceu em Biguaçu e que se formou na Universidade de História do Arquipélago dos Açores, na ilha de São Miguel, na cidade de Ponta Delgada. Ponta Delgada. Como é que esse amor, esse interesse pelo açorianês apareceu na tua vida? Bem, eu costumo dizer que tudo começou... Desculpe o açorianês. Fique à vontade, há vários nomes para escrever a mesma coisa. E esse é o mais simpático que eu conheço. Obrigado, professor. Eu costumo dizer que a certidão de nascimento do meu amor pela cultura açoriana surgiu com minha entrada no Grupo Arcos de Biguaçu. Um grupo que ainda existe? Um grupo que ainda existe. Fale um pouco desse Grupo Arcos de Biguaçu. O Grupo Arcos, Pro Resgate à Memória Cultural Artística de Biguaçu, Artística Cultural de Biguaçu,
fundado por um grupo de pesquisadores do próprio município de Biguaçu, dentre eles a Ana Lúcia Coutinho, que hoje está em Salamanca, a fazer o doutorado também de Antropologia de Iberoamérica. Ele surgiu faz 20 anos com o intuito de resgatar a cultura que a gente via, constatava que estava se perdendo no município de Biguaçu, assim como em todo o litoral catarinense. Nos outros municípios, como São José, notamos que uma preservação um pouco maior, talvez, como o município de Biguaçu. E um ano depois da fundação desse grupo de investigação e de pesquisa, foi criado o Grupo Folclórico Danças e Cantares Açorianos, que faz parte do Grupo Arcos de Biguaçu. E esse Grupo Folclórico de Danças e Cantares Açorianos é o carro-chefe do Grupo Arcos, que é o grupo que divulga as pesquisas feitas pelo Grupo Arcos, e o grupo que representa o Grupo Arcos e o município de Biguaçu no Brasil todo e fora do Brasil, assim como eu acabei de mencionar nos bastidores, a presença do Grupo Arcos no Arquipélago dos Açores, já há 8 anos atrás, com a participação de vários festivais internacionais representando o município, a cultura do litoral catarinense, através das danças e dos cantares açorianos. Então, o meu gosto pela cultura açoriana, esse grupo, desculpa eu interrompê-lo, mas já interrompendo, esse grupo Arcos, o que ele tem hoje ainda? Cresceu? Ele está... Bem, é um grupo de cerca de 25 componentes, que atuam, sabem quase em todas as danças e cantares do Arquipélago dos Açores. Roupas, tudo. Vestuário. Temos um acervo, no que diz respeito a vestuário, temos um acervo de cerca de 50 trajes. A maioria deles doada pelo governo açoriano, o governo regional dos Açores, prefeitos de alguns conselhos no Arquipélago dos Açores, que chamamos de presidentes de juntas de freguesias, etc., inclusive outros grupos folclóricos doaram acervo para a gente, alguns comprados, e parte desse acervo também é resultado de pesquisa antropológica e historiográfica feita pelos componentes do grupo. Existem trajes que, normalmente, as pessoas, quando veem as atuações pelo litoral catarinense, dizem que os avós usavam aqueles tipos de traje. Então, são resultados de pesquisas e que são comprovados através das atuações do reconhecimento de muitos idosos da forma como eram usados os trajes. As danças também são algumas trazidas do Arquipélago dos Açores e resgatadas também através de pesquisa, e nos dá muito orgulho, muito prazer quando, atuando em alguma freguesia, encontramos uma velhinha ou um velhinho que sabe exatamente a letra da música como a gente canta e atua. Isso é gratificante. Balaio, meu bem, balaio, né? Balaio. Minha avó cantava para mim. Isso é bom. Professor, e você falou que todas ganharam dos prefeitos, do governo, os trajes. O poder público municipal em Biguaçu tem ajudado vocês? Olha, estamos com um projeto agora, na verdade, voltando ao início, temos uma parceria muito frágil, muito quase definhada, com a Prefeitura Municipal de Biguaçu. Governo do Estado? Somos considerados patrimônio, utilidade pública pelo Governo do Estado e pelo Governo Municipal. Temos apoio do Governo Municipal. O Governo do Estado concede-nos apoio quando solicitamos através de ofícios para um evento, uma viagem, uma exposição ou algum outro evento desse tipo. Atualmente, possuímos, cedido pela Câmara Municipal de Biguaçu, um espaço físico pequeno, inclusive para o acervo que o grupo tem, e estamos trabalhando, lutando, começando agora a nossa luta, já tivemos uma reunião com a nova administração municipal de Biguaçu, lutando para conseguir um espaço maior. E essa nossa luta vai passar tanto pela Câmara Municipal de Biguaçu, quanto pelo governo estadual, através de projetos, de planos de trabalho e projetos de parceria entre essas duas instituições públicas e a nossa instituição privada com caráter público, que é o Grupo Folclórico. Lutamos por uma sede, um espaço museológico e um espaço para ensaios do Grupo Folclórico. Essa é a nossa bandeira. Bom, e aí o professor Luiz Newton, de Biguaçu, passou para a História na Universidade Federal de Santa Catarina, cursou um semestre, e aí foi se apresentar lá na Ilha dos Açores, a convite do governo de lá, e acabou ficando. Pois é, essa história é muito interessante. Participando do Grupo Folclórico, a gente passa a ter contatos com a cultura açoriana e com os especialistas. E costumo dizer que a minha certidão de nascimento foi o Grupo Folclórico, mas as minhas principais inspirações foi a Ana Lúcia Coutinho, o trabalho de investigação que ela faz, e o professor Wilson Farias. Eu lembro muito bem do lançamento de um dos livros do professor Wilson Farias, na Praça da Lagoa da Conceição, com atuações de Boi de Mamão, grupos folclóricos, etc. E foi a partir daí que o gosto pela cultura açoriana começou a surgir, o interesse pela investigação da cultura açoriana. Enquanto estive na Universidade Federal de Santa Catarina, cursando História, eu lembro que nos finais de semana eu saía para entrevistar as pessoas tradicionais dos bairros de Biguaçu. E uma vez por mês escrevia um artigo no jornal Folha Catarinense, que hoje é extinto, que
que era um jornal de Biguaçu, sobre a história dos bairros de alguns municípios, o nome dos bairros, ou alguma história interessante que tenha ocorrido nesses bairros de Biguaçu. E a partir daí, participando do grupo folclórico, através de um contato com o governo dos Açores, a ida do grupo folclórico Danças e Cantares Açorianos para o arquipélago dos Açores, para atuar em festivais internacionais lá, e o meu contato com a Universidade dos Açores. Um mês depois de chegar no Brasil, da chegada do grupo no Brasil, recebi o convite da Universidade dos Açores e cheguei na Ilha de São Miguel, na cidade de Ponta Delgada, no dia 23 de setembro de 2001. E a partir daí, até 3 meses atrás, estive na Europa, vivendo como um brasileiro, imigrante na Europa, estudando, trabalhando, e consegui conquistar a minha graduação, o mestrado e agora o doutorado, que está dando trabalho, mas se não der trabalho também não é um doutorado, é um curso simples. Alguma coisa já escrita, professora, e publicada? Escrita sim, mas publicada? Eu lancei agora no último mês de setembro, no congresso promovido pela editora Maçangana, da Fundação Joaquim Nabuco, inclusive organizou um congresso muito interessante de antropologia, inovação e patrimônio. Eu lancei nesse congresso um livro chamado Freud e Lévi-Strauss. Na verdade, foi uma tradução de um livro espanhol, Freud e Lévi-Strauss, Confluências e Influências da Antropologia e da Psicanálise. Eu fiz esse lançamento, considerado meu primeiro trabalho publicado, nesse evento da editora Maçangana. O livro foi publicado pela editora Maçangana e não foi uma tradução simples de espanhol para português, é preciso conhecer muito bem o tema para poder traduzir. Foi uma tradução, indicação do próprio autor do livro, Ángel Barrio Espina, que é o diretor do doutorado, e que estará agora em abril lançando uma pós-graduação aqui em Florianópolis pela ITECA, promovida inclusive, dirigida pelo professor Wilson Farias, essa pós-graduação, Gestão de Turismo e Patrimônio, mais ou menos isso. Claude Lévi-Strauss e Sigmund Freud. Isso mesmo. Juntou aí a antropologia com a psicanálise. Tem muita coisa a ver, é muito interessante. Para além disso, eu tenho artigos publicados. Nesse congresso em Recife, apresentei um trabalho sobre a certificação de produtos tradicionais do arquipélago dos Açores, sobre os alimentos tradicionais do arquipélago dos Açores e o conflito com a nova legislação da União Europeia. Estão obrigando em Portugal os agricultores a implantar uma tecnologia usada pela NASA para garantir a segurança dos alimentos, nos alimentos produzidos pelos agricultores que muitas vezes não sabem ler. O resultado são o produtor de azeitonas ou de enchidos deixarem de produzir porque não tem condições de preencher os relatórios e aplicar esse sistema na produção alimentar. Esse artigo vai ser publicado também num livro editado pela editora Maçangana, da Fundação Joaquim Nabuco, e deve ser lançado agora nos próximos 2 meses. Abre parênteses, enchidos, entenda-se embutidos. Embutidos, isso. Chamamos de chouriço, Portugal, linguiça, salsichas e outras coisas mais. Claro. Luiz Newton, tem registrado como fez Lévi-Strauss em fotos, alguma coisa desses seus quase 10 anos lá, 9 anos, 7 anos? 8 anos. 8 anos. Isso. Lá na Europa? Na verdade, eu comecei a conhecer esses dois personagens, antes conhecia até então, como todos conhecem, da televisão, programas de humor ou de outros lados. E passei a conhecer mais através do curso de Antropologia de Iberoamérica, faz um ano e alguma coisa, que comecei esse curso na cidade de Salamanca. E comecei a conhecer esses dois personagens através do professor Ángel Espina e através desse próprio curso. Tenho feito alguns estudos sobre esses temas. O Lévi-Strauss, que esteve no Brasil trabalhando. Trabalhou aqui. Trabalhou muito no Brasil. Eu costumo dizer que... Registrou, né? Fez vários registros antropológicos. O grosso do trabalho do Lévi-Strauss foi feito no Brasil, através dos estudos que ele fez no Brasil. É um personagem interessante porque completa 100 anos e ainda está vivo, completou 100 anos no final do ano passado. É uma celebridade e está aí para contar a história ainda. Uma história viva, né? História viva, sobre o trabalho dele, uma referência no mundo da antropologia. Aí as fotos, professor, e as fotos? As fotografias, tenho feito muitas fotografias, sim, ultimamente. Eu costumava viajar, antes de ir para o Arquipélago dos Açores, costumava viajar e não fazer fotografias. Dizia sempre que esse lugar eu gosto, voltarei. Se eu não gostasse do lugar, eu não fotografava porque eu não sabia que não queria voltar. E a partir do momento que eu comecei a viver no Arquipélago dos Açores, senti a necessidade de fotografar e registrar não só os lugares, mas também os momentos, cada momento, cada lugar, uma fotografia. E publicar a fotografia no site que tivesse o prazer de visitar, que é o site Olhares,
tá? www.olhares.com/Luiz Newton, Luiz com Z. Tenho cerca de 200 fotografias dessas viagens que eu fiz, não só para Arquipélago dos Açores, também por toda a Europa, Estados Unidos e outros lugares do Brasil. Ressalte-se que não são fotos profissionalíssimas. Não, eu sou amador. Amador. Mas são fotos e registros de algumas coisas que impactam com a nossa cultura. Sim, quando você percebe alguma coisa que é semelhante, alguma coisa que é muito diferente, né? Isso, tendemos a nos inclinarmos por aquilo que conhecemos e identificamos e por aquilo que não conhecemos e não identificamos. Entre esses dois pontos há um intervalo muito grande que a gente costuma não fotografar, nem perceber, na verdade, né? É como, eu costumo dizer que é como o turista que vem para o Brasil, que quando ouve falar do Brasil só ouve falar de violência e de favela. E quando vem no Brasil, ele só consegue ver favela e violência, mesmo nos lugares onde não há. E é uma coisa interessante. Já vem com aquilo pré-formado na sua cabeça para chegar no Brasil e ver aquilo. E como a gente, por exemplo, que vai em Nova York, que vê Nova York como um lugar bonito, maravilhoso, e chega lá e não consegue enxergar as pessoas pedindo esmola ou comendo comida do lixo. Não consegue enxergar, apesar de existirem na nossa frente. É interessante isso, da fotografia. Isso, quem sabe, Freud explica. Talvez ele explique. Ou Lévi-Strauss. Estou conversando aqui com o meu convidado dessa noite do programa Sala VIP, Luiz Newton, que é um historiador e antropólogo, nascido em Biguaçu, com 8 anos de Europa, está voltando. Agora, seu trabalho profissional, a sua intenção doravante aqui no Brasil, além, lógico, que você precisa trabalhar para se manter. Aliás, trabalhou para se manter lá? Sim, sempre foi. Eu trabalhei numa empresa chamada Bem Saúde e Turismo, trabalhei no departamento de qualidade. Até faz ligação com o trabalho que eu escrevi para Recife sobre certificação de produtos alimentares. Eu trabalhei no departamento de qualidade da Bem Saúde e Turismo. Eram 9 hotéis, 4 e 5 estrelas, onde implantei o sistema de qualidade total nos restaurantes. Esse sistema da NASA, chamado HACCP, consegui implantar nos restaurantes e adaptei esses restaurantes dos 9 hotéis às legislações europeias. Agora, com a União Europeia, surge uma grade de legislações pesadíssimas em cima do produtor de alimentos da Europa e Portugal teve que se adaptar a essas regras na marra. Eu tive intermediando entre legislação e aplicação na prática e tive que cumprir a minha função de antropólogo. Ao chegar diante de senhores que trabalhavam 15 ou 20 anos na mesma profissão e dizer que o serviço que eles estavam fazendo estava errado, que a legislação não diz para eles fazerem assim, que tem que ser diferente. É preciso ter um pouco de caráter mesmo de antropólogo para poder explicar isso. E foi interessante, foi um trabalho que consegui fazer muito bem feito. Luiz Newton Newton é sobrenome? Newton é sobrenome, Luiz Newton Correia. Luiz Newton Correia. Correia, isso é. Os Correias. Provavelmente da Graciosa, da Ilha da Graciosa. Eu lá em São Miguel costumava dizer que eu era micaelense, na verdade, porque há sempre aquela rixa. O que a gente conhece aqui antigamente sobre o pessoal de Governador Sus Ramos e de outros lugares, sabe? Costumava dizer que o pessoal de Biguaçu não podia ir a Governador Sus Ramos e vice-versa, porque sempre havia briga. E lá no Arquipélago dos Açores há uma certa disputa entre São Miguel, Ilha Terceira ou as outras ilhas, porque São Miguel é sempre a melhor para os